2 policiais já tinham feito aquilo antes. Parar uma mulher negra em um bairro tranquilo, como se fosse apenas mais um dia comum. Assumiram o controle com arrogância, escalaram a situação com pressa sem pensar. Nenhuma responsabilidade, nenhum risco, apenas mais um rosto que julgavam poder intimidar. Ela parecia comum, inofensiva, o tipo de pessoa que abaixa a cabeça e obedece, mas quando eles sacaram as armas, ela se moveu com precisão, rápida, fria, silenciosa. Em segundos, o medo trocou de lado. Eles não sabiam quem ela era, não imaginavam o que ela já havia enfrentado. O nome dela era Amara Lewis, ex-integrante de uma unidade de elite do exército. Eles pensaram que ela recuaria, pensaram que ela imploraria, pensaram que ela quebraria. Estavam completamente enganados. Agora, a verdade está vindo, e ninguém vai conseguir pará-la. O sol do fim da tarde tocava as costas de Amara enquanto ela se ajoelhava diante da terra escura. As mãos, antes treinadas para empunhar armas, agora se ocupavam com algo mais simples: plantar. O cheiro da terra úmida e o som das folhas farfalhando traziam uma paz que ela levou anos para reconquistar. Atrás de sua pequena casa, um jardim crescia entre canteiros alinhados. Tomates, ervas e flores que atraíam borboletas, cada uma representava um dia a mais de escolha. Escolher a calma em vez da guerra. Escolher a vida em vez da sobrevivência. Enquanto pressionava a terra ao redor de uma nova muda, ela ouviu a voz da vizinha por cima da cerca. Esses tomates estão quase prontos, Amara. Quase lá, Sra. Ruth, respondeu, limpando o suor da testa. Acho que dessa vez vai ter colheita farta. A vizinha sorriu com aquele tom nostálgico dos mais velhos. Dá gosto ver você cuidando desse quintal. Me lembra quando o bairro era todo assim, cheio de hortas e gente trocando o que plantava. Amara assentiu em silêncio, entendendo o peso daquelas palavras. O bairro havia mudado, mas ainda guardava um tipo raro de comunidade. Ali, as pessoas se olhavam nos olhos, se cumprimentavam, se reconheciam. Ela continuou o trabalho, ajeitando cuidadosamente as videiras de pepino que subiam pelas treliças. As mãos que um dia apertaram gatilhos agora guiavam caules frágeis, oferecendo sustentação. A ironia disso nunca passava despercebida. O mesmo instinto de proteção que um dia destruiu, agora fazia crescer. Uma brisa leve balançou as folhas do velho carvalho no canto do quintal. Amara fechou os olhos por um instante, ouvindo o som suave do vento. Não era o rugido de hélices, nem o estalo de disparos, sons que às vezes ainda invadiam seus sonhos. Era apenas o som da vida continuando, serena e distante de tudo o que ela fora. Pegou a garrafa d'água e deu um longo gole, observando as fileiras de plantas perfeitamente alinhadas. A disciplina ainda estava nela, cada movimento calculado, cada ferramenta guardada no lugar certo. Os hábitos da vida militar nunca a abandonaram, apenas mudaram de função. Agora serviam para construir, não para destruir. O celular vibrou contra o quadril. Ela olhou a tela, 14h30. Era hora de buscar Maia na escola. Guardou as ferramentas com cuidado, limpando-as uma a uma antes de colocá-las na velha caixa de ferro que herdara da irmã. Retirou as luvas, bateu a terra dos dedos e pendurou-as no gancho do pequeno galpão. Dentro de casa, a água escorria sobre as mãos enquanto ela lavava a sujeira. O som do relógio na parede preenchia o silêncio, compassado e constante. Aquela casa simples era seu abrigo, o oposto de tudo o que já viveu. Sem ordens, sem fardas, sem batalhas. Apenas o som do tempo passando, lento e verdadeiro. Ao erguer o olhar para o reflexo na janela, Amara viu as marcas dos anos. Cabelos grisalhos surgindo entre os fios pretos, linhas ao redor dos olhos que falavam tanto de dor quanto de resistência. Mas sua postura seguia ereta, sólida. Treinamento, disciplina e orgulho. Coisas que o mundo tentou arrancar dela, mas não conseguiu. Pegou as chaves penduradas ao lado da porta. 3 delas, a da casa, a do galpão e a da caminhonete azul, velha, mas confiável.
Cada uma representava uma parte de sua nova vida: abrigo, propósito e liberdade. A porta da frente rangeu quando ela saiu para a varanda. A caminhonete esperava sob o sol, a pintura desbotada refletindo os anos, como a dona. Com passos firmes, Amara desceu os degraus, as chaves tilintando entre os dedos. Ela ainda não sabia, mas aquela tarde aparentemente comum estava prestes a abrir de novo as feridas que ela acreditava ter enterrado para sempre. O bairro estava silencioso naquela hora da tarde, a maioria das pessoas ainda no trabalho ou na escola. Algumas casas adiante, o Sr. Thompson regava seu jardim, levantando a mão em cumprimento. Amara acenou de volta, sentindo um conforto simples naquele gesto cotidiano. O rangido familiar da porta da caminhonete anunciou sua entrada. Ela acomodou-se no banco gasto e respirou fundo. Era hora de buscar Lia na escola. Talvez passassem no mercado depois, como qualquer família comum em um dia comum. Virou a chave, e o motor respondeu com o ronco grave que ela sempre gostara. Chegou à escola quando os alunos começavam a sair. O olhar de Amara encontrou Lia de imediato, a mochila vermelha brilhando entre a multidão. A menina correu em direção à caminhonete, tranças balançando a cada passo. "Dete", disse Lia subindo no banco do passageiro. "Você cheira a terra de novo?" Trabalho honesto", Amara respondeu com um sorriso. "Diferente daquela prova de química, não é?" "Sei." "Foi horrível", reclamou Lia jogando-se no assento. "Podemos falar de outra coisa? Tipo o jantar? Tão ruim assim?" Amara retrucou, ajustando o retrovisor e entrando no fluxo de trânsito. Estava pensando em fazer seu frango frito favorito. Lia sorriu animada, mas logo franziu a testa. "Mas e a prova? Não foi justo. Estudei tanto." E começou a conferir as mensagens no celular, tentando se distrair. Enquanto contornava a rua Maple, Amara percebeu um carro atrás delas, aproximando-se rápido. "Tia, tem um carro da polícia atrás", disse Lia, a voz carregada de tensão. Amara olhou pelo retrovisor. Um cruzador de unidade tática se mantinha a poucos metros, seguindo cada movimento. Ela respirou fundo, mantendo as mãos firmes no volante. "Calma", murmurou para si mesma. As luzes se acenderam. Amara sinalizou e encostou suavemente na frente de uma casa antiga, a 2 quarteirões de distância de casa. 2 policiais aproximaram-se, um de cada lado. O mais velho, branco, de expressão dura e passos arrogantes, bateu com a lanterna no vidro. "Carteira de motorista e registro", ordenou com voz áspera. "Posso perguntar por que foi parada?" Amara manteve a calma, a voz firme. "Licença e registro", replicou o oficial inclinando-se, distintivo à mostra. "Harvey." O mais jovem, Reed, apenas observava. Amara estendeu lentamente a mão ao porta-luvas. Vou pegar meu registro agora, policial." "Sempre precisa complicar tudo?" Harvey colocou a mão sobre a arma, pronto para qualquer movimento. Lia, no banco ao lado, discretamente começou a gravar no celular. Amara percebeu, mas não reagiu. "Está no meu bolso de trás. Vou pegar agora. Saia do veículo", Harvey ordenou, abrupto e agressivo. "Tire as mãos de mim", respondeu Amara, firme e baixa, mas cheia de autoridade. "Isso é ilegal. Você sabe disso." Harvey puxou a porta com força, outro movimento em direção à arma. "Reid, pegue a garota!" gritou, tentando intimidar. Houve um instante de hesitação do mais jovem. Amara aproveitou, mantendo Lia segura e o celular filmando, registrando cada passo. "Não toque nela!" avisou cada palavra carregada de controle. Harvey sacou a pistola em um movimento rápido enquanto gritava: "Arma! Arma!" Mas Amara não se moveu por medo. Movimentos treinados assumiram automaticamente. Ela desviou da linha do tiro, usando a própria força de Harvey contra ele. Com uma mão segurando seu pulso e a outra acertando o cotovelo, o impacto derrubou o policial no chão. A arma deslizou pelo asfalto, os olhos de Harvey arregalados em choque. Em segundos, a situação se inverteu. O instinto militar que Amara havia tentado deixar para trás agora protegia a si mesma e a Lia.
O silêncio tenso da rua foi quebrado apenas pelo respirar pesado e pelo motor da caminhonete ainda ligado, testemunha de uma força contida e letal. Amara agarrou a mão de Lia antes mesmo que pudesse reagir. "Agacha, Lia!" ordenou a voz firme e clara. A menina se abaixou no instante em que um dos policiais contornou a frente da caminhonete, arma em punho. Amara disparou 2 tiros certeiros, atingindo de maneira estratégica as pernas dos oficiais, incapacitando-os sem risco de morte. Eles caíram no chão, gemendo de dor, segurando os joelhos. O jovem oficial, Reed, paralisou, a mão pairando sobre a arma, hesitante. "Não!" avisou Amara com autoridade absoluta. A mão de Reed caiu ao lado do corpo. Tudo acontecera em menos de 5 segundos. "Vem pra cá, Lia. Fica abaixada", disse ela, mantendo os olhos nos policiais derrubados enquanto guiava a sobrinha para o lado seguro. Lia pressionou-se contra as costas de Amara, tremendo, mas segurando firme o celular que registrava tudo. "Meu Deus!" sussurrou. Amara começou a afastá-las da cena, com movimentos precisos e calculados. Seus olhos escaneavam telhados, janelas, cada ponto que pudesse oferecer perigo. O jardineiro tranquilo desaparecera. Restava apenas uma força letal, silenciosa e eficiente. O que você é?" Reed gaguejou, misturando medo e admiração. Amara não respondeu. Ela conduziu Lia até a lateral de um carro estacionado, cobrindo a retirada. Os vizinhos, atraídos pelo barulho dos tiros, espiavam assustados pelas janelas. "Entrem em casa!" chamou e imediatamente as ruas esvaziaram. Harvey, ainda de joelhos, tentava se recompor, sangue escorrendo da cabeça. "O policial ferido!" gritou no rádio, a raiva e a humilhação claras na voz. "Suspeito armado e perigoso." Amara ouviu sirenes à distância. Teriam talvez 2 minutos antes da chegada de reforços. Avistou o portão aberto da Sra. Jenkins, 3 casas adiante. A velha sempre deixava-o destrancado para Amara passar em suas caminhadas. "Quando eu disser corre, segue pelo quintal da Sra. Jenkins e pega o beco. Não pra até chegar à casa do reverendo Clark. Entendeu?" Instruiu. Lia assentiu, corpo todo tenso, mandíbula firme. Harvey tentou se levantar, cambaleando, rosnando de fúria. "Você está morta!" "Ouviu? Morta!" Amara ignorou completamente o grito, focada em Reed. "Viu o que realmente aconteceu aqui?" disse a voz carregada de verdade. Algo mudou nos olhos do jovem oficial. Talvez o reconhecimento de que uma escolha acabara de surgir diante dele. "Corre!" sussurrou Amara para Lia. Elas se moveram em perfeita sincronia. Amara mantinha o corpo entre a sobrinha e os oficiais, avançando rápido até o portão. Passaram silenciosamente pelo quintal, aproveitando os segundos antes da chegada das primeiras unidades de reforço. Harvey agarrou o rádio novamente, a face roxa de raiva. "Todas as unidades, todas as ruas, cada beco, cada esconderijo", gritou. "Não deixem esse terrorista escapar." Reed permaneceu parado, encarando o portão vazio por onde Amara e Lia haviam desaparecido. Ele nunca tinha visto alguém se mover com tamanha precisão, como uma força da natureza, contida em forma humana. A lembrança do olhar de Amara o assombraria, determinado e implacável, sem medo. Ele observou os policiais feridos sendo carregados, seus ferimentos calculados para incapacitar sem risco vital. Ela poderia ter acabado com todos eles, mas escolhera conter sua força, mesmo sob ataque. "Reed!" Harvey gritou, arrancando-o do transe. Fica comigo. Vamos caçar!" Enquanto Harvey organizava a busca, Reed tocou a câmera corporal, imaginando se Amara havia registrado a verdade. O que isso custaria a ele? Amara e Lia se encolheram no porão da igreja do reverendo Clark. As paredes grossas de pedra abafavam o som das sirenes e das ordens dos policiais, proporcionando, pela primeira vez desde o início da tarde, um instante de silêncio e segurança. As ruas acima estavam silenciosas. Mia se acomodou em um sofá gasto, ainda tremendo, enquanto Amara observava pela pequena janela, avaliando cada movimento lá fora.
O reverendo Clark desceu a escada de madeira com 3 xícaras de chá fumegantes. A polícia está batendo de porta em porta, disse baixinho. Mas sem mandado, eles não entram aqui. A comunidade ainda respeita este santuário. Obrigada, reverendo. Amara respondeu, aceitando a xícara, mas sem beber. Seu corpo permanecia rígido, alerta. Mia segurava a caneca com as mãos trêmulas, olhando para sua tia. O jardineiro tranquilo, que cuidava de tomates e lia romances, havia se transformado em alguém completamente diferente. Letal, preciso, experiente. A imagem de Amara desarmando Harvey repetia-se em sua mente. Quem é você? Finalmente sussurrou Mia. Sério? Amara se virou da janela, ombros pesados pelo peso de segredos antigos. Encontrou os olhos da sobrinha que refletiam medo e admiração. Ainda sou sua tia, disse com suavidade. Isso não mudou, mas o que eu vi, Mia largou a xícara, não foi só defesa, foi militar. Forças especiais, o reverendo Clark acomodou-se em uma antiga poltrona calmo e firme. Talvez fosse hora da verdade. Amara suspirou e puxou uma cadeira para ficar à frente de Mia. Servi 20 anos no exército, começou, mas não em unidades registradas publicamente. Operações Delta Mia ergueu as sobrancelhas, reconhecendo o que isso significava. Eu sei, tia Amara, o jeito como você se moveu, como você atirou para incapacitar, mas não matar. Isso é treinamento de elite. Um sorriso breve cruzou o rosto de Amara. Você sempre foi esperta demais para o seu próprio bem. Mia tirou o celular do bolso e começou a mostrar arquivos. Eu encontrei algumas coisas enquanto estávamos aqui. Não há muito sobre você nos registros militares convencionais, mas eu consegui acessar arquivos criptografados. O rosto de Amara escureceu ao ver o conteúdo. Uma palavra se destacava, ceifadora. Ah, sim, respondeu lentamente. Foi meu indicativo. Ela explicou, com voz baixa mas firme, que liderara unidades de operações especiais, contra-terrorismo, resgate de reféns e missões secretas, em lugares que oficialmente não existiam. Esfregou as mãos, como se tentasse apagar memórias antigas. Achei que tinha deixado tudo isso para trás. Disse. Por que nunca me contou? Perguntou Mia. Para te proteger, respondeu Amara. As coisas que fiz, as coisas que vi. Quando sua mãe morreu, prometi te dar uma vida normal. Sem violência, sem olhar por cima do ombro, Mia folheou mais documentos. Datas e locais de missões secretas. Alguns nomes apagados, outros intactos. Seus olhos se arregalaram. Você esteve na crise da embaixada no Sudão? E na operação contra a célula terrorista no Iêmen. Algumas coisas devem permanecer enterradas, disse Amara, mas eu era apenas uma arma apontada para quem escolhesse o alvo. A linha entre certo e errado às vezes é tênue. Por isso escolhi a paz, cultivar em vez de destruir. O reverendo Clark pigarreou, olhando para Amara com entendimento. Talvez suas habilidades tenham sido preservadas para um momento como este. Não voltarei a ser aquela pessoa, afirmou Amara. Firme. Eles tentaram te matar, lembrou Mia. Temos isso gravado. Eles ainda estão por aí, distorcendo a verdade. Amara caminhou pelo pequeno quarto, pensamentos acelerados. A violência só gera mais violência. Deve haver outra forma. Temos a verdade, tia, disse Mia, erguendo o celular. Esses vídeos, esses arquivos, podemos mostrar quem você realmente é. Provar que Harvey atacou você sem motivo. Amara balançou a cabeça. O sistema protege os seus. Enterrariam a verdade mais fundo do que qualquer missão que já fiz. Mia ergueu o queixo determinada. Então vamos desenterrá-la juntas. Você me ensinou a lutar contra injustiças, lembra? Amara olhou para a sobrinha. Ela não era mais a garotinha que prometera proteger, mas uma jovem pronta para encarar verdades duras. Seu coração se encheu de orgulho, mesmo com o medo presente. Venha cá, sussurrou puxando Mia para um abraço apertado. O peso das revelações e do perigo as cercava, mas também fortalecia o vínculo entre elas. O reverendo Clark observava,
silencioso e cúmplice. A verdade é uma arma poderosa, talvez a mais poderosa de todas. Enquanto isso, na delegacia, Brett Harvey manuseava o teclado com precisão, editando as imagens da câmera de trânsito. Apenas alguns ajustes, disse a si mesmo, organizando os quadros para contar uma história diferente. Na tela, o confronto se desenrolava de forma distorcida. Amara aparecia mais como ameaça do que vítima. O ambiente da delegacia estava abafado, iluminado por lâmpadas frias que zumbiam sobre pilhas de relatórios. Brett Harvey editava as imagens da câmera corporal com uma frieza quase clínica. Cada corte e cada quadro alterado moldava uma nova verdade. Pronto, murmurou, recostando-se na cadeira. Agora a história faz sentido. Atrás dele, Kevin Rowe, o mais jovem da unidade, observava em silêncio, sentindo o estômago se revirar. Ele via a mentira sendo construída pixel por pixel. Senhor, com todo respeito. Isso não foi exatamente o que aconteceu. Harvey girou na cadeira, os olhos faiscando. Mas, escute, novato, às vezes a câmera não mostra tudo. Às vezes, a gente precisa ajudar as imagens a contarem a história certa, disse batendo no monitor. Uma história que proteja quem veste o azul. Entendido? Harvey hesitou, a consciência gritando por dentro. Ainda assim assentiu. Harvey exportou o vídeo, enviando-o ao departamento de comunicação. Em questão de horas, as telas da cidade exibiam a versão oficial. E soldada ataca policiais durante abordagem. Fugitiva perigosa procurada. Possíveis ligações com grupos radicais. A manchete se espalhou como fogo em mato seco. No refeitório, Rowe assistia ao noticiário com o rosto tenso. As imagens editadas mostravam Amara Lewis agindo de forma agressiva, enquanto os trechos em que ela era provocada haviam desaparecido. Não havia sinal de Mia, nem do vídeo gravado por ela. A verdade fora apagada. O capitão Morris entrou, a expressão carregada. A unidade de contra-terrorismo foi acionada. O FBI está enviando reforços. Harvey, de muletas, abriu um sorriso satisfeito. Excelente. Essa mulher é um risco à segurança pública. Treinamento militar, instinto de combate, perfil típico de radical doméstica. Havia algo em sua voz que incomodava Rowe. Uma excitação, uma ambição suja. Enquanto Harvey telefonava para repórteres e superiores, o jovem oficial abriu discretamente o relatório original. Pequenos detalhes o incomodavam. Lacunas de tempo nos vídeos, câmeras desligadas, relatórios truncados. E um dado inegável. Amara havia atirado apenas para incapacitar, não para matar. O computador de Rowe emitiu um som. Um novo e-mail, boletim de inteligência militar. A maior parte do histórico de Amara estava censurada, mas o pouco que restava bastava. Medalhas, missões de resgate, citações por bravura. Nada ali combinava com o retrato de uma criminosa. Enquanto isso, a delegacia fervia. Telefones tocavam sem parar. Unidades da SWAT recebiam ordens. Cães farejadores avançavam pelas ruas do bairro de Amara. A engrenagem do Estado se movia com eficiência brutal. E o nome dela agora era o alvo. Do outro lado da cidade, veículos pretos, sem identificação, chegavam um a um. Homens de terno e colete se moviam pelos corredores, sem distintivos, sem uniforme. Ruby observou-os atravessar a sala e desaparecer em uma reunião fechada com Harvey e oficiais do alto escalão. O relógio marcava 21h12, quando as portas do subsolo da igreja São Elias se abriram novamente. O reverendo Clark desceu apressado, o rosto suado, trazendo notícias que gelaram o ar. Eles estão mobilizando tudo, disse em voz baixa. Polícia local, agentes federais, unidades de vigilância. Estão tratando isso como uma operação antiterrorista. Amara estava de pé, próxima à janelinha, os olhos fixos nos reflexos vermelhos das sirenes. Isso não é sobre mim, murmurou. É sobre controle. Eles estão usando meu nome como desculpa. Tenho ouvido o mesmo, respondeu Clark. Há algo maior por trás disso. Uma limpeza, disseram.
Querem remodelar bairros inteiros, tirar quem não serve aos novos investidores. Mia apertava o celular nas mãos. O vídeo original da abordagem estava criptografado, seguro. Eles estão tentando enterrar a verdade sob uma pilha de mentiras. Não, Mia, disse Amara firme. Eles estão tentando me enterrar. Lá fora, por entre as frestas da janela, os faróis se multiplicavam. Carros pretos, drones sobrevoando, helicópteros varrendo o céu. A cidade inteira parecia prender a respiração. O passado que Amara tentara sepultar estava prestes a ser desenterrado à força. E desta vez não haveria silêncio suficiente para protegê-la. As ruas estavam envoltas em trevas. Apenas o zumbido distante das sirenes quebrando o silêncio. A caçada havia se intensificado. Forças muito além de um policial local se moviam pelo bairro. Sarah Vance, jardineira discreta e ex-operadora da Força Delta, observava cada sombra da sala de estar, pronta para reagir. Maya cochilava no sofá, mochila de emergência ao lado, preparada para qualquer eventualidade. O som de botas na grama, o clique metálico de armas sendo preparadas, chegou aos ouvidos treinados de Sarah. Maya, acorda! Sussurrou, tocando o ombro da sobrinha. Hora de ir. Em instantes, a adolescente estava em alerta, mochila ajustada, seguindo os sinais de Sarah com precisão. Pela mira térmica, Sarah contabilizou mais de 20 figuras equipadas com coletes e armas de alto calibre, posicionadas ao redor da casa. Helicópteros sobrevoavam. Lâmpadas táticas iluminavam cada brecha. Porta dos fundos. E como treinamos? Indicou Sarah. Mantenha-se baixa e silenciosa. Do lado de fora, Kevin Hoare observava da viatura, incrédulo com a escala do ataque. Blindados, equipes táticas, até mesmo drones sobre o bairro. Ele viu a destruição sistemática. Portas arrombadas, móveis quebrados, gritos de frustração ecoando pela noite. Sarah guiava Maya pelos arbustos, sombras densas servindo de cobertura. Cada movimento era milimetricamente calculado. No instante em que passavam por uma caçamba enferrujada, uma equipe tática avançou segundos atrás. Dividam-se, ordenou um comandante. Vizinhos espiavam pelas janelas, filmando com celulares, assustados com o caos. Uma senhora idosa tremia enquanto agentes vasculhavam seu jardim. Hoare murmurou. Isso não está certo. Harvey surgiu ao lado dele, colete preso sobre a perna ferida, sorrindo de forma predatória. Nada demais, novato, disse, desprezando a dúvida. Sarah e Maya chegaram à primeira cobertura segura, uma garagem abandonada 3 quarteirões abaixo. Dentro, bolsas com roupas, dinheiro e telefones descartáveis aguardavam. Em silêncio trocaram de roupa, vestindo roupas escuras e discretas. Para onde vamos? Sussurrou Maya. Ver um velho amigo? Respondeu Sarah. Alguém que entende como se manter fora da rede. Do outro lado da cidade, Malcolm Rhodes monitorava tudo através de câmeras hackeadas. Dedos voavam sobre o teclado, apagando rastros digitais e criando rotas seguras para os fugitivos. Ao amanhecer, Sarah e Maya se aproximaram da casa isolada de Malcolm, uma fazenda discreta, cercada por vegetação densa e dispositivos de bloqueio de sinal camuflados como decorações de jardim. Lembre-se, não toque em nada eletrônico sem pedir, avisou Sarah. 3 batidas precisas na porta da cozinha. Malcolm abriu com cautela, rosto envelhecido se abrindo em um sorriso sombrio. Finalmente, Reaper. Pegou o caminho panorâmico, hein? Obrigada pelo backup. Sempre confiável, respondeu Sarah. Dentro, Malcolm conduziu-as pelo espaço protegido. Monitores cobriam as paredes. Câmeras de vigilância, feeds de notícias, frequências policiais e dados em tempo real. Este é o meu refúgio, disse Malcolm, tocando em dispositivos de segurança. Protegido contra vigilância eletrônica, câmeras térmicas e qualquer outra coisa que eles possam usar contra nós. Em silêncio, Sarah e Maya absorveram o caos controlado do centro de comando improvisado, enquanto a cidade lá fora ainda buscava caçar uma mulher que, para eles, deveria ser apenas uma suspeita comum.
Mas Sarah sabia. Ela não era apenas uma suspeita. Ela era uma tempestade. As ruas se aprofundavam na escuridão e a caçada havia se tornado algo muito maior do que qualquer abordagem de trânsito. Sarah Vance observava, implacável, enquanto câmeras mostravam sua casa sendo destruída. Não, murmurou, os olhos fixos nas telas. Eles estão com medo. Precisamos descobrir por quê. Na delegacia, Kevin Orr sentou-se sozinho, mãos trêmulas, preenchendo relatórios da invasão. A violência, a destruição, as famílias aterrorizadas, tudo parecia irreais. Pela primeira vez, ele questionou sua própria posição dentro do sistema, olhando para seu distintivo e para a fina bandeira azul pendurada na parede. A linha entre certo e errado nunca parecia tão tênue. Enquanto isso, Malcolm Rhodes trabalhava freneticamente em seu esconderijo. Os monitores iluminavam seu rosto envelhecido com luz azul suave, enquanto ele quebrava camadas de criptografia complexa, rastreando cada movimento de Harley. Usaram protocolos padrão do departamento? Cometeram um erro, murmurou. Sarah se aproximou, olhos atentos aos códigos correndo na tela. Você consegue decifrar isso? Já consegui, respondeu Malcolm, abrindo uma sequência de documentos, registros de propriedades e e-mails em cadeia. Veja só, nos últimos 18 meses, a unidade de Harley atacou propriedades específicas, bairros majoritariamente negros. Maya aproximou-se, examinando rapidamente os dados, endereços, padrões, datas. Bingo, disse, identificando o padrão. Malcolm destacou as ligações financeiras e as Shell Corporations por trás das operações. City View Development Group, lucrando milhões, despejando famílias e revendendo imóveis. Maya começou a organizar tudo em pastas digitais, meticulosa. Precisamos tornar isso claro para que todos vejam o padrão, disse, criando uma narrativa visual. Sarah estudou mapas das localidades atacadas. O que era evidente agora? Eles estavam usando a força policial para limpar quarteirões inteiros, mascarando um esquema milionário de despejos. Malcolm então abriu outro arquivo. Depósitos de dinheiro via contas no exterior, pagamentos por serviços ilícitos. Maya compilou cada vídeo, cada evidência de corrupção, cada dado corrompido, incluindo seu próprio ataque. Do outro lado da cidade, Orr revisava discretamente suas evidências, fotos, áudios e relatos de outros policiais que permaneceram em silêncio. Seus dedos tremiam enquanto adicionava um vídeo crucial. Harley ostentando dinheiro e descrevendo as operações. No esconderijo de Malcolm, Maya organizava a apresentação. Tudo em um servidor seguro na nuvem, pronto para ser distribuído mesmo que fossem interrompidos. Mas eles vão desacreditar como fake news, advertiu Malcolm. É por isso que precisamos de testemunhas vivas, completou Sarah. Pessoas falando a verdade em público. Maya verificou a agenda da cidade. Uma reunião do Conselho Municipal na próxima semana, transmitida ao vivo. Malcolm validou. Momento perfeito. O prefeito estaria anunciando um grande projeto de remodelação. Todos os participantes-chave, inclusive Harley, estariam presentes. Maya combinou dados financeiros, evidências de abusos policiais e relatos humanos, fotos de antes e depois das casas e o rastro do dinheiro. Malcolm preparou sistemas redundantes, múltiplos canais de transmissão e energia reserva, prevenindo qualquer tentativa de censura. Uma semana para nos prepararmos, disse Sarah, observando a sobrinha. Para organizar tudo, estar em posição e expor a verdade. Maya salvou os arquivos finais, respirando fundo, determinação moldando cada gesto. Sarah sorriu com orgulho, misturado à preocupação. Entende que isso é perigoso, certo? Entendo, respondeu Maya firme. Mas ficar quieta é mais perigoso. Eles estão destruindo nossa comunidade. Alguém precisa se levantar. No estacionamento da igreja, Kevin Orr segurava o volante com força, olhos fixos na figura de Maya atravessando a sombra da rua.
Ela se movia cautelosamente, telefone seguro, carregando não apenas dados, mas a verdade que poderia mudar tudo. Pronto para gravar. Vim sozinho, disse Rohr, a voz baixa enquanto Maya se aproximava da janela, mantendo distância. Sem fios, sem reforços. Por que eu deveria confiar em você? Porque não consigo mais dormir. A voz dele falhou. Todas as noites vejo você, o rosto da minha tia, quando Harley puxou o gatilho, sem motivo, sem razão. E você ficou lá, parado, sem fazer nada. Eu sei, admitiu Rohr, os ombros caídos. É por isso que estou aqui agora. Juntei evidências, gravações, fotos, documentos de cada invasão ilegal, encobrimento. Quero testemunhar. Sarah emergiu das sombras, silenciosa e firme. Se você está aqui para ajudar, prove. Rohr tirou o celular, mãos levemente trêmulas. Gravei Harley se gabando sobre os lucros e sobre o direcionamento de casas específicas para desenvolvedores. Ele acha que sou só um novato aprendendo o básico. O vídeo começou a rodar. A voz de Harley ecoava clara. Essas pessoas não merecem essas propriedades. Estamos fazendo a cidade um favor, limpando e ganhando dinheiro no processo. Maya observou atentamente. É real. De alta qualidade. Tem mais? Muito mais, disse Rohr. Vídeos de câmeras corporais, registros bancários, nomes de outros policiais envolvidos. Sarah permaneceu serena, olhos fixos nele. Por que agora? Por que arriscar sua carreira? Porque não foi para isso que me inscrevi. Queria proteger as comunidades, não aterrorizá-las por lucro, respondeu ele. Precisamos do seu testemunho, disse Maya. Um policial falando a verdade fará a diferença. Sei dos riscos, Rohr admitiu. Mas alguém tem que se levantar. Não são só arquivos. São famílias, lares, vidas. No cofre de Malcolm, eles revisaram cada evidência. Malcolm verificava a autenticidade, enquanto Maya integrava os arquivos à apresentação. Tudo confere. Metadados intactos, confirmou ele. Sarah olhou para Rohr. Explique exatamente o que aconteceu naquele dia da Blitz. Harley escolheu o carro dele para nos intimidar. Quando você se recusou a sair, ele perdeu a paciência. Não pretendia que terminasse em paz. Eu congelei. Então tiros foram disparados. E eu vi uma mulher protegendo sua sobrinha com precisão militar, enquanto meu parceiro tentava assassiná-la. Sarah suavizou o olhar. Às vezes, é melhor chegar atrasado do que nunca se levantar. Horas foram gastas incorporando o testemunho de Rohr ao plano. Maya criou sequências poderosas, combinando vídeos com outras evidências. Malcolm preparou canais seguros de transmissão. Falarei durante os comentários públicos, disse Rohr, com meu distintivo minhas provas. Não podem me calar sem me incriminar. Teremos várias câmeras transmitindo, disse Maya. Se cortarem uma, mais 3 estarão ao vivo. Sarah estudou a planta da Câmara do Conselho. Você precisará de proteção. A equipe tática de Harley estará lá. Tenho outros oficiais, bons policiais cansados da corrupção, disfarçados, nos protegendo, garantiu Rohr. Maya finalizou a apresentação. Tudo pronto. Evidências, testemunhos, verdades. Quinta-feira, 19 horas, durante o grande anúncio do prefeito. Seria a exposição máxima. Do outro lado da cidade, em um bar pouco iluminado, um dos informantes de Harley se inclinou sobre o balcão. Chefe, temos um problema. Os novatos se assustaram. O rosto de Harley endureceu. A reunião do conselho, eles vão expor tudo. Vídeos, documentos, testemunhas. Ele esvaziou o copo de uísque. Eu posso lidar com isso. Mas aquela garota é a chave. Ela está movendo tudo. O que quer que façamos? Encontre-a antes de quinta-feira, rosnou. Certifique-se de que nunca chegue à reunião. A raiva de Harley cresceu enquanto saía na noite, cada passo impulsionado pelo medo de perder poder e lucro. Um adolescente com um laptop e determinação agora ameaçava destruir seu império. Na prefeitura, o protesto crescia. Vozes contra a brutalidade e corrupção policial ecoavam. Maya coordenava a transmissão ao vivo, dedos ágeis nos celulares, cobrindo cada ângulo, testando a terceira transmissão. Todos em posição.
murmurou ela pelo fone. Hor observava do outro lado da praça, disfarçado em roupas civis. Notou membros da unidade tática de Harley se misturando entre a multidão casualmente. Algo estava errado. Uma granada de luz explodiu no fundo, espalhando fumaça. O coração de Maya disparou. Fiquem calmos. De braços dados. Gritavam líderes pelos megafones. No meio do caos, Hor viu homens de Harley se moverem com precisão, não aleatoriamente. Maya! Gritou empurrando o público. Era tarde demais. 2 homens agarraram Maya. Seu telefone caiu. Ela lutou, chutou, gritou. Socorro! Alguém me ajude. Hor correu. Distintivo em mãos. Polícia! Solte-a! 3 policiais de Harley bloquearam seu caminho. Afaste-se, novato. Rosnou um. Isso não é da sua conta. Ela é menor de idade. Os gritos de Maya se perderam enquanto a van levava a adolescente, janelas cobertas. A fumaça começou a se dissipar. Os manifestantes reagruparam, ajudando feridos. Câmeras registraram os danos, mas não o sequestro. O telefone de Hor vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Policiais inteligentes sabem quando calar a boca. Na cidade, o telefone descartável de Sarah acendeu. Vídeo. Suas mãos tremiam ao apertar play. Maya estava amarrada, desafiadora, lágrimas nos olhos. Harley estava fora da câmera, mas sua voz gélida atravessava o vídeo. Sua sobrinha é corajosa, mas não esperava tanta inteligência. A câmera girou, mostrando laptops e telefones sobre a mesa. Sarah apertou os punhos. A batalha final estava prestes a começar. Sarah cerrou os punhos ao ver Harley entrando no armazém, a mão apoiada com firmeza no ombro de Maya. A adolescente estremeceu, mas manteve o olhar fixo. É assim que funciona, continuou Harley, a voz calma, quase letal. Você vem sozinha. Sem armas, sem reforços, sem planos. Tem 1 hora, a câmera fez um zoom no rosto de Maya. Se pedir ajuda, ela morre. Se trouxer alguém, ela morre. Se não estiver aqui em 60 minutos... A voz de Harley desapareceu em um sorriso cruel. Não faça isso, tia Sarah, gritou Maya. Ele vai nos matar. O vídeo cortou. Surgiu em seguida um texto com coordenadas precisas. O treinamento militar de Sarah disparou em sua mente. Análise de riscos, avaliação de cenários, cálculo de probabilidades. Mas isso não era uma missão comum. Era Maya, sua sobrinha, sua única família, sua razão de viver. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Harley. Tic-tac, ceifadora. Sua vez. Dentro do armazém, Maya testava os limites das amarras enquanto Harley circulava, olhando para o relógio. 2 de seus homens guardavam a porta, mãos próximas às armas. Ela virá, murmurou Harley, mais para si mesmo do que para qualquer um. O grande comandante da Força Delta, derrubado por uma adolescente. Há algo errado com ela, disse Maya com voz calma. Ela não é o que você pensa, respondeu Harley rindo baixo. Eu sei exatamente quem ela é. Uma ameaça, uma ponta solta. Depois desta noite será apenas uma lembrança. Não, a voz firme de Maya cortou o ar. Ela é esperança. Ela é justiça. E você vai descobrir por que a chamavam de ceifadora. Harley estalou a mão no rosto de Maya. Ela virou a cabeça, mas não gritou. Lá fora, nuvens de tempestade se acumulavam sobre a cidade. Um trovão ribombou. Sarah estava em seu quarto ajoelhada diante do antigo baú que não abria há 10 anos. O telefone vibrava mais uma vez. Venha sozinha ou ela morre. Sarah fechou os olhos, lembrando Maya bebê, segurando a mão da irmã no hospital. A promessa de protegê-la veio à tona, intacta. O sinto muito, pequena, sussurrou. Tentei deixar a violência para trás, mas eles trouxeram-na de volta à nossa porta. Ela destrancou o baú. As mãos tremiam ao roçar o equipamento militar, o cheiro de óleo e lona trazendo memórias que ela tentara enterrar. O colete tático ainda estava lá intacto, após uma década de inatividade. Eu liderei ataques assim. Uma vez, murmurou para o quarto vazio. As portas haviam sido arrombadas tantas vezes que Sarah nunca questionara o outro lado.
O peso do passado caía sobre seus ombros. Quantas famílias haviam sido despedaçadas em nome de missões? Quantas crianças assustadas sem saber por quê? Agora, Maya sofria por causa de segredos que ela guardara, por habilidades que tentara esconder. Uma batida suave na porta interrompeu a espiral de culpa. Irmã Sarah? Uma voz grave de reverendo Wicks soou. Posso entrar? Está aberto, respondeu sem se mover do chão. O reverendo entrou imponente, mas com a preocupação evidente. Observou o baú aberto, o equipamento militar disposto com precisão. Você falhou com ela, disse Sarah, a voz áspera. Tentei dar-lhe uma vida normal e só a deixei vulnerável. Reverendo Wicks sentou-se na cadeira ao lado da cama, cotovelos nos joelhos. Você a protegeu da única forma que sabia, com amor. Mas amor não é suficiente contra homens como Harley. Sarah pegou uma luva tática, passando o polegar pelos nós reforçados. Deveria ter permanecido alerta. Deveria ter ensinado a Maya a se preparar. Talvez, disse o reverendo, surpreendendo-a. Mas não apenas para Maya, para todos. Sarah olhou para ele, questionando. Quantas outras famílias neste bairro vivem com medo da próxima parada de trânsito? Muitas, respondeu ele, gesticulando para a janela de onde sirenes soavam à distância. Quantas mães ficam acordadas, se perguntando se seus filhos vão voltar para casa? A podridão é profunda. Irmã Sarah, mais profunda do que um policial corrupto. Não posso consertar o sistema inteiro, protestou Sarah. Só quero salvar minha sobrinha. Você tem um dom, disse o reverendo firme. Habilidades que podem proteger mais do que apenas Maya. A questão é, você vai continuar se escondendo ou vai usar essas habilidades para servir à justiça? Sarah se levantou lentamente. A postura militar voltou a ela como uma segunda pele. Pegou o colete tático do baú, sentindo seu peso familiar encaixar nos ombros como se fosse destino. Fiz um juramento uma vez, murmurou determinada, pronta para enfrentar Harley e salvar Maya. Para defender contra todos os inimigos estrangeiros e domésticos, disse Sarah, conferindo as placas de cerâmica no colete. Amém, assentiu o reverendo Wicks. Alguns juramentos nunca expiram. O propósito de Sarah cresceu dentro dela, assumindo o controle da memória muscular que há anos a moldava. Calças táticas negras, botas de combate firmes com cadarços duplos, joelheiras e cotoveleiras, cinto de utilidades carregado com ferramentas especiais. Cada peça carregava lembranças de infiltrações à meia-noite em territórios hostis, ataques precisos contra probabilidades impossíveis, defendendo inocentes daqueles que os ameaçavam. Eles me chamaram de ceifadora, disse Sarah, verificando suas armas diante do reverendo. Não porque matei, mas porque decidi quem merecia julgamento. O reverendo a observou, a compreensão séria em seus olhos. E o julgamento de Harley? Sarah clicou a arma, carregando o pente com precisão. Isso depende dele. Dou a ele a chance de entregar Maya ilesa. Se recusar, deslizou a mão para o coldre de tornozelo, onde sua arma reserva descansava. Então ele vai descobrir por que temiam o nome ceifadora. O reverendo Wicks pousou a mão firme em seu ombro. Faça o que for preciso, irmã. Mas lembre-se, não é vingança. É justiça. Justiça real. Para Maya e para todas as vítimas de sua corrupção. Sarah já sentiu, ajustando o fone de ouvido. Acaba esta noite. Não apenas Harley, mas todo o sistema que ele representa. Ela encarou o espelho, quase sem se reconhecer. O jardineiro pacífico se fora. No lugar, uma guerreira forjada em anos de combate e temperada por propósito. Preciso de provas, murmurou, olhando o relógio tático. Tudo o que fizeram, todos os que machucaram, pode ajudar a espalhar a verdade? Deixe comigo, prometeu o reverendo. Quando tudo vier à luz, a cidade inteira verá quem eles realmente são. Sarah vestiu as luvas, flexionando os dedos até o couro ranger. Cada arma encontrou seu lugar natural, cada ferramenta posicionada exatamente onde a memória muscular lembraria.
Movia-se como uma sombra líquida, eficiente, letal. Primeiro Maia, disse a voz firme, carregada da autoridade que outrora comandara soldados de elite. A tempestade lá fora aumentava, relâmpagos iluminando seu rosto determinado. O trovão ribombava ao longe como artilharia. Sarah Reaper marchava para a guerra uma última vez. Não por país nem bandeira, mas por justiça há muito negada. Ela avançou pelo distrito de armazéns abandonado, botas silenciosas no pavimento molhado. A chuva transformava a noite em um labirinto de sombras e reflexos, condições perfeitas para uma especialista em operações furtivas. O rádio crepitou suavemente. Câmeras de segurança no lado leste estão em loop, sussurrou a voz. Cerca de 20 minutos antes da troca de turno. Entendido, respirou Sarah, quase sem mover os lábios. O jovem oficial havia provado seu valor, infiltrando-se no sistema corrupto. Sua ajuda podia custar-lhe o distintivo, mas ele escolheu o lado certo. Ela se encostou à parede de tijolos, desaparecendo nas sombras. 2 capangas de Harley passaram, botas espirrando nas poças, rindo alto e segurando armas de forma descuidada. Não eram profissionais. Ela esperou até que dobrassem a esquina e deslizou para a porta lateral. Em segundos, destrancada. Dentro do armazém, o cheiro de ferrugem e mofo dominava. Passarelas de metal e máquinas antigas projetavam sombras estranhas sob a luz de emergência. 3 guardas no térreo, Rohr confirmado no radar, mais 2 no mezanino. Harley mantinha Maia no escritório do velho capataz. Sarah desembainhou a arma tranquilizante. Não matar, a menos que fosse absolutamente necessário. O primeiro guarda não a viu chegar. Uma mão sobre a boca dele, um dardo certeiro no pescoço. Corpo silencioso ao chão. O segundo, distraído pelo telefone, caiu sem fazer barulho. Câmera B7 limpa, confirmou Rohr, mas era preciso pressa. Algo os deixava nervosos. Subindo a escada de metal, cada movimento fluido e calculado, Sarah controlava os cantos, mantendo cobertura, lendo sombras em busca de qualquer sinal de alerta. O terceiro guarda desceu sem perceber. Johnson, alguma movimentação aí embaixo? Ecoou a voz de Harley do mezanino. Sarah pressionou-se contra a parede, respirando devagar, músculos tensos como molas. A hora da verdade se aproximava. O guarda se inclinou desconfiado, olhando para a penumbra. Johnson. A mão de Sarah subiu rapidamente, agarrando seu colete. Antes que ele pudesse reagir, ela o puxou por cima do corrimão. Ambos caíram, mas Sarah se contorceu no ar, garantindo que ele absorvesse o impacto. Um golpe rápido no templo e o corpo caiu inerte. Os últimos estão desconfiados, Rohr alertou pelo rádio. Um deles está vindo em sua direção. Sarah desapareceu nas sombras, sob as escadas. O guarda avançou cauteloso, arma em punho. Diferente dos outros, ele se movia com disciplina, conferindo cantos, analisando ângulos. Mas Sarah havia treinado com os melhores. Quando ele passou, um estrangulamento perfeito selou seu destino. Tentou reagir, mas a inconsciência o venceu. Guardas neutralizados, sussurrou ela no rádio. Status da Harley? Ainda no escritório com Maia. Parece nervoso falando ao telefone, disse Rohr. Subindo ao segundo andar, Sarah acelerou. O escritório do capataz ficava no extremo oposto da passarela, com janelas sujas, iluminadas de dentro. Entre os vidros, finalmente viu Maia. A sobrinha estava algemada a uma cadeira, um hematoma escurecendo a bochecha, mas os olhos claros e desafiadores rastreavam cada movimento de Harley. Orgulho misturado à raiva cresceu dentro de Sarah. Maia não estava quebrada. Harley andava de um lado para o outro, gesticulando com a arma e falando ao celular. Não, escute aqui. Quero a extração agora. Não importa a operação. Ela está indo para... Sarah se abaixou atrás do parapeito. Coração acelerado, mas controlado. O hematoma no rosto de Maia, o jeito de Harley brandir a arma, cada instinto gritava para atacar. Mas o treinamento Delta falava mais alto. Respirações longas precisas. Emoção é inimiga da eficácia.
A ceifadora precisava ser fria, calculista. Reforço da Harley se aproxima, alertou. Vários veículos estão chegando. O turno da guarda mudaria em breve. A janela estava se fechando. Pela porta do vidro, Sarah ouviu o nervosismo de Harley. Chega aí! Ela não é como as outras. Militar ou algo assim. Profissional. Se nos encontrar. Tarde demais. Ela se posicionou ao lado da porta do escritório, pronta para invadir. Maya estava viva. Harley instável. O jogo final começaria em segundos. Se algo der errado, a verdade deve chegar ao público, murmurou no rádio. Vai dar tudo certo, comandante, respondeu ele com firmeza. Você consegue. Um sorriso sombrio surgiu nos lábios de Sarah. Hora de mostrar à oficial Harley por que a chamavam de Reaper. A porta cedeu silenciosa às suas ferramentas artesanais, resultado de anos de prática. A escuridão do armazém cobria corredores e caixas empilhadas, sombras dançando sob a luz mínima. Botas silenciosas tocando o piso molhado. Ela deslizou entre pilares e máquinas abandonadas. O primeiro guarda não a percebeu. Preguiçosamente encostado na parede, distraído pelo telefone, caiu em segundos quando a mão dela apertou sua boca e o braço envolveu seu pescoço em estrangulamento perfeito. Mais dois patrulhavam à frente, lanterna cortando a escuridão em arcos preguiçosos. Sarah pegou um cabo de vassoura abandonado e avaliou peso e equilíbrio. Perfeito. Como sombra líquida, atacou. Um golpe certeiro nos joelhos do primeiro, seguido de impacto no plexo e têmpora. Ele caiu sem som. O parceiro reagiu, mas Sarah já estava sobre ele, cabo como lança, empurrando, forçando esquiva. Em um movimento, a tira de couro do cinto virou arma, batendo-o em uma viga de suporte. Crânio contra metal, inconsciente, 3 caídos. A sala revelou um monitor de segurança. Maya algemada, dentro de uma gaiola improvisada, no andar oeste do armazém. Sarah avançou como fantasma, neutralizando 2 guardas com movimentos precisos, quase silenciosos. Cada queda perfeita. Nenhum gesto desperdiçado, nenhum ruído. O coração de Sarah batia firme, cada respiração controlada. A hora de salvar Maya se aproximava. A ceifadora estava pronta. Sem hesitar, Sarah se moveu com a precisão brutal de décadas de treinamento corpo a corpo. Cada passo, cada golpe era poesia letal. Finalmente, alcançou a área de armazenamento. Maya estava sentada em uma pesada gaiola de metal, mãos amarradas atrás das costas. Apesar do hematoma, seus olhos ardiam com orgulho e desafio ao ver a tia se aproximar. A fechadura era industrial, mas Sarah abriu em segundos. Antes que pudesse libertar Maya, as luzes do teto se apagaram com um estalo elétrico, mergulhando a sala em sombras avermelhadas pela iluminação de emergência. Palmas lentas e deliberadas ecoaram atrás dela. Tenho que admitir, estou impressionado. A voz de Harley soou enquanto ele emergia das sombras, a arma apontada firmemente para o peito de Sarah. Uma bela demonstração de força, comandante. Mas você trouxe punhos para um tiroteio. Sarah se posicionou entre Maya e a arma, cada músculo tenso, a respiração controlada. Eu trouxe justiça, disse com voz de aço. Os dedos hábeis trabalhando metodicamente na fechadura da gaiola. A escuridão do armazém engolia cada corredor, cada prateleira metálica, quebrada apenas por faixas de luar, filtradas pelas janelas altas. O cheiro de concreto úmido e metal velho preenchia o ar. Sarah deslizou como água, cada passo silencioso, cada respiração medida, transformando-se em sombra viva. Vozes ecoaram pelos corredores nus. Verifique o perímetro novamente. Ela está em algum lugar lá fora, ordenou um dos homens. Um guarda apareceu na esquina, colete refletindo fracamente a luz. Sarah atacou, uma mão apertando sua boca, a outra pressionando pontos vitais do pescoço. Ele se debateu, depois caiu mole ao chão. Um cabo de vassoura quebrado chamava sua atenção. Testou o peso. Perfeito. 2 guardas se aproximavam. Ela esperou, calculando cada movimento. O cabo assobiou pelo ar, atingindo o primeiro no joelho. O cotovelo encontrou o plexo do segundo.
Não houve tempo para gritos, apenas impactos precisos, garganta, têmpora, costelas. Outro guardava apareceu, rádio erguidos pronto para chamar reforços. O cinto de Sarah foi arremessado ao redor do pulso, puxando-o para desequilíbrio sobre o joelho. Uma torção brusca e ele caiu inconsciente. O corredor se abriu para o labirinto de prateleiras metálicas. Movimento à frente, 3 homens surgindo com cacetetes. Lá está ela! Gritou um deles. Eles atacaram em formação. Sarah revidou. Cano no joelho, cotovelo no queixo, impulso lançado contra outro, derrubando prateleiras e caixas. O terceiro, maior e mais treinado, atacou com força. Sarah recuou apenas para atrair seu golpe. Então o agarrou, torcendo o braço e cotovelo, quebrando o equilíbrio, fazendo-o bater com força numa mesa de metal. O último hesitou, avançando com um rugido. Sarah rolou sob o ataque, pegou um extintor de incêndio e liberou uma nuvem de pó em seu rosto. Ele cambaleou, cego, sufocado, e caiu após um golpe certeiro da lata de metal. Sangue escorria de um corte, nós dos dedos em carne viva, costelas latejando. A missão consumia Sarah. Objetivo claro: encontrar Maya. A gaiola de metal estava ao lado. Maya, algemada, olhar feroz, esperança brilhando ao ver Sarah. Um rápido movimento das ferramentas e a porta cedeu com um rangido. Mas antes que pudessem se mover, luzes do teto se apagaram novamente. Palmas ecoaram. Um holofote iluminou Harley, arma firme. Punhos para um tiroteio. Comandante! Provocou ele sorrindo. Sarah se ergueu. Sangue escorrendo dos nós dos dedos. Voz de aço. Eu trouxe justiça. O silêncio se estendeu, elétrico. Os músculos de Sarah se tensionaram. O dedo de Harley apertou o gatilho. O primeiro tiro rasgou o armazém. Sarah rolou atrás de caixotes de madeira, balas estilhaçando o que segundos antes estivera sob seus pés. O cheiro acre de pólvora dominou o espaço. Você não pode se esconder para sempre, provocou Harley avançando. Sarah estava pronta. Cada instinto, cada treinamento, cada memória de combate se uniu. O confronto final começava, e a ceifadora mostraria por que seu nome era temido. Lentamente, Harley se aproximava, confiando demais. Eu tenho a arma, lembra? Provocou ele, a voz cheia de arrogância. Os olhos de Sarah percorriam o armazém, estudando ângulos, pontos de cobertura e objetos ao redor. Uma chave inglesa descansava perto de sua bota. Com cálculo preciso, ela a pegou, medindo a trajetória. Quando Harley passou por uma viga de suporte, Sarah lançou a chave com força. Ela bateu na prateleira metálica com um estrondo, atraindo sua atenção exatamente como planejado. Em 3 passos rápidos, Sarah fechou a distância. Sua mão agarrou o pulso dele, torcendo-o com força. A arma caiu ao chão e Harley uivou de dor. Ele reagiu, golpeando selvagemente, mas Sarah desviou e revidou com um soco certeiro no plexo solar. É só isso que você tem? Rosnou ele, sacando um bastão de choque crepitante. A eletricidade dançava no metal, próxima ao rosto de Sarah. O cabelo dela arrepiou-se com a estática, mas ela recuou com precisão. Ridley avançava em arcos viciosos, mas cada movimento dele era previsto, cada ataque neutralizado. Quando ele tentou agarrar seus olhos, Sarah bloqueou, torcendo o pulso dele até fazê-lo grunhir. Um choque atingiu suas costelas, mas ela usou a dor para impulsionar o próximo ataque. Eles se chocaram no corredor estreito, trocando golpes brutais. Sarah mapeava instantaneamente o espaço. Paredes lisas, perfeitas para sua estratégia. Harley atacou com o bastão. Ela plantou o pé na parede e girou num chute devastador, atingindo o queixo dele. Sangue escorreu, ele cambaleou, cuspindo. A luta se espalhou pelo armazém principal. Sarah percebeu a fraqueza dele, uma perna levemente favorecida. Ela atingiu o joelho com precisão cirúrgica. Harley rugiu de dor, mas continuava perigoso. Um golpe de sorte o fez derrubar Sarah contra um banco de canos metálicos. A dor explodiu em suas costas. Ele tentou sufocá-la com mãos enormes, mas Sarah encontrou um fio elétrico solto, enrolando-o habilmente ao redor do pescoço de Harley.
A corrente apertou, deixando-o lutando por ar. Mas Sarah não queria vingança. Queria justiça. Pouco antes de apagá-lo, ela aliviou a pressão. Harley caiu ofegante. Sarah arrastou-o até a sala central, onde Maya já havia se libertado. A sobrinha mexia no celular, olhando para a câmera corporal ativa. Você está bem? Mar perguntou Sarah, verificando os hematomas. Melhor do que ele, respondeu Maya com um sorriso sombrio. Olha só, estamos ao vivo em 3, 2, 1. Harley piscou grogue quando percebeu a luz vermelha. O sangue drenou do rosto dele, os olhos arregalados como presas. Sarah se aproximou, voz firme. Diga tudo. Cada crime, cada suborno, cada ataque fingido. O mundo está assistindo. 2 semanas depois, o porão da igreja do reverendo Weeks estava lotado. Cadeiras dobráveis ocupavam cada espaço. Malcolm Rhodes subia ao pódio improvisado, animado ao ensinar segurança digital. Seu telefone é uma arma e um escudo, disse, projetando informações atrás de si. Hoje, aprendemos a proteger nossa comunidade e documentar a verdade. Maya sentou-se na primeira fila, compartilhando seus conhecimentos sobre criptografia e compartilhamento seguro. Os hematomas haviam sumido, mas sua determinação crescia. Sarah observava, satisfeita. Recusou ofertas de emprego em segurança privada e propostas de reintegração na polícia. Sua missão estava aqui. No jardim, na comunidade, protegendo o bairro. O sistema só funciona quando fazemos com que funcione para nós, continuou Malcolm, mostrando iniciativas de supervisão civil. Conhecimento é poder, mas somente se compartilhado. O reverendo Weeks caminhava entre os vizinhos oferecendo café e incentivo. A igreja, antes apenas um templo, transformou-se em centro comunitário, clínicas jurídicas, aulas de defesa pessoal, workshops de tecnologia. Votos de protestos e vitórias enfeitavam as paredes. Kevin Hoare entrou, agora em roupas civis. Depois de testemunhar contra Harley, foi demitido, mas a comunidade o acolheu. Agora ministrava workshops sobre direitos civis, transformando seu conhecimento privilegiado em proteção para todos. Ainda me sinto estranho deste lado, disse ele a Sarah. Estranho bom ou ruim? Perguntou ela. Ótimo. Muito bom, respondeu Hoare, observando Maya ensinar uma senhora idosa a proteger seu celular. O workshop evoluiu em grupos de discussão. Pessoas que antes passavam apressadas, agora se conectavam, compartilhando histórias e estratégias. Malcolm limpava o suor da testa. 4 bairros pediram o mesmo programa, disse. Espalha-se, respondeu Sarah. Quanto mais sabem, mais difícil é esconder a verdade. Pelas janelas, eles viam vizinhos se reunindo no estacionamento da igreja, a tarde vibrando com novas vozes e uma esperança renovada. A manifestação se desenrolava pelas ruas do bairro. Placas pintadas à mão descansavam encostadas nos carros, proclamando: "Nossas ruas, nossas histórias." Maya correu, laptop sob o braço, e anunciou com entusiasmo: "Transmissão ao vivo pronta. Vamos mostrar a todos o verdadeiro poder da comunidade." Sarah apertou o ombro da sobrinha orgulhosa. A adolescente transformara seu trauma em propósito. Havia criado um coletivo de mídia juvenil, ensinando outros jovens a registrar e compartilhar a própria realidade com segurança. O reverendo Weeks se aproximou, sorrindo. "Quantas pessoas estamos esperando hoje?" "Mas que da última vez?" respondeu Sarah. "E não apenas do nosso bairro. Pessoas de toda a cidade querem aprender como fizemos, como estamos fazendo." Sarah ajustou o capuz, lembrando-se de que a luta não havia acabado, mas que algo maior estava sendo construído. Do lado de fora, a multidão crescia. Famílias montavam cadeiras, compartilhavam almoços caseiros. Crianças brincavam, enquanto os adultos discutiam vigilância comunitária e redes de apoio. Determinação permeava o ar, mas a paz reinava. Hoare ajudava a montar o sistema de som e câmeras, demonstrando como documentar eventos públicos. Sua presença simbolizava mudança, prova de que a consciência coletiva podia vencer velhos condicionamentos. "Veja, Sarah",
disse Malcolm baixinho. Esta é uma vitória diferente, mais lenta, mais profunda. Sarah assentiu, observando enquanto a comunidade transformava medo em força. Cada workshop, cada reunião, cada refeição compartilhada construía a base de algo sólido. Não apenas resistência, mas renascimento. Maya testou o sistema de som. Confere. 1, 2, todos me ouvindo? A multidão respondeu com aplausos e punhos erguidos. O sol de outono iluminava o rosto de Sarah enquanto ela cuidava de seu jardim. Os tomates estavam quase prontos para a colheita. Por hora, ela observava o bairro escrever sua própria história, um pedaço de verdade de cada vez. O reverendo Wick subiu ao microfone. Hoje não estamos apenas lembrando o passado. Estamos celebrando o presente. Veja ao redor, isso é justiça. Isso é comunidade. A multidão murmurou em concordância, rostos conhecidos brilhando com um propósito renovado. As ruas que antes pareciam armadilhas agora pulsavam de possibilidades. O jardim de Sarah havia crescido desde o outono. Fileiras de vegetais e ervas organizadas com cuidado. Couve, pimentões, manjericão, abóboras subindo em direção ao céu. Ao lado, Maya liderava sua reunião semanal de segurança digital para jovens. Lembrem-se, seu telefone é sua primeira linha de defesa. Mas a comunidade é seu escudo mais forte, instruía confiante. Sarah sorria, ouvindo a sobrinha. A adolescente assustada de outrora tornara-se uma líder jovem e inspiradora, ensinando direitos, táticas seguras de protesto e registro de interações com autoridades. Seu programa já havia se espalhado por outros bairros. Enquanto arrancava uma erva teimosa, Sarah sentiu o leve tremor nas mãos. Reflexo dos anos de treinamento militar e dos ecos do confronto com Harley. Mas o som da aula de Maya trouxe equilíbrio, lembrando-a de que o trauma podia ser transformado em ação positiva. Você está bem, tia Sarah? Maya perguntou preocupada. Fantasmas de jardinagem, respondeu Sarah, controlando o sorriso. E as aulas? Ótimas. Estamos praticando desescalada hoje. Quer demonstrar? Sarah balançou a cabeça. Você tem isso sob controle. E estes tomates não se plantam sozinhos. Enquanto jovens estudantes, guiados por Diane, ajudavam a distribuir verduras frescas do jardim comunitário, Sarah sentiu orgulho. Cada colheita, cada gesto de cuidado, cada sorriso de um vizinho era cura. A dor transformada em propósito, o medo transformado em união. O telefone de Sarah vibrou. Um número desconhecido. Uma voz feminina controlada, mas tensa. Comandante Vance, precisamos de sua ajuda em Detroit. Algo parecido com o que você enfrentou, mas pior. Sarah olhou para o jardim, para os tomates e pimentões em crescimento. A voz de Maya ecoou pelo pátio, despedindo-se dos alunos. Por que eu? Perguntou Sarah, já sabendo a resposta. Porque você não só luta, respondeu a voz do outro lado da linha. Você reconstruiu sua comunidade? Precisamos dessa força, dessa esperança. Sarah olhou para o céu limpo e azul. 1 ano atrás, queria apenas desaparecer no jardim. Agora, sabia que a paz não era estar sozinha, mas ajudar outros a encontrarem força. Um sorriso seguro se formou em seu rosto. O jardim esperaria. Havia mais para plantar, mais vidas para tocar, mais verdades a cultivar. W.